delicadeza, com muito refinamento e muita alegria ao mesmo tempo brasileiro. Eu acho que ela conseguiu trazer tudo isso para a pintura. E todo mundo que conheceu ela disse que ela realmente era muito alegre, ela mesma, né? Ela era uma pessoa simpática, alegre, querida, né, pelos amigos. Parece que era uma mulher bastante dinâmica, bem-humorada e que tinha uma penetração em todas as camadas sociais, desde do meio intelectual até as classes mais populares, né? Pintou o trabalhador brasileiro, pintou os tipos étnicos brasileiros, a paisagem brasileira. Então, era uma mulher que circulava muito em várias classes sociais e várias paisagens. O leigo sempre, quando pensa em Djanira, a primeira coisa que vem à cabeça é esse colorido intenso, né? O colorido intenso dos seus quadros, uma marca forte no seu trabalho. O que você acrescentaria como características dessa técnica, dessa pintura? Ela sempre foi uma mulher com temperamento colorístico agudo, né? Quer dizer, a cor é um elemento fundamental da obra da Djanira. No início, nos anos 40, essa cor era mais pastosa, né? A tinta era mais densa e você observava pouco a presença da linha. Nesse momento, por exemplo, mais recente, você já tem recortes bem precisos, a linha começa a interagir com a cor e a desenhar um espaço. Ela que sempre pintou com cor, teve uma fase que ela usou mais o branco e preto. Que fase foi essa, com que objetivo? Não foi propriamente uma fase, foi um tipo de trabalhador que foram os carvoeiros e os trabalhadores de cal. Então, os carvoeiros trabalhavam com preto, que é a cor do carvão, e os de cal com branco. Então, essas telas, essa série de telas que ela fez sobre carvoeiros e trabalhadores de cal, mais ou menos é sobre preto e branco. Bom, nessa exposição aqui a gente tem essas representações mais típicas da Djanira, mas também temos exemplos de interiores, exemplos de retratos, autorretratos. Vou sugerir que a gente troque um pouquinho aqui para o outro lado para mostrar um pouquinho dessa outra realidade também. Bom, a gente está aqui agora na área dos retratos. Vamos falar um pouco de um desses retratos. Esse, por exemplo, quem foi esse personagem na vida de Djanira? Esse é o pintor Milton da Costa, muito jovem ainda, né? Excelente pintor da arte brasileira, um grande moderno, e é um dos melhores retratos da Djanira, da coleção Gilbert Chateaubriand. E, quer dizer, além dele ser um importante pintor, foi um homem por quem Djanira se apaixonou. Tiveram um caso assim bastante tórrido. Exatamente, ela foi para Nova York, quando ele ganhou o prêmio do Salão, ela foi para Nova York se encontrar com ele. Nesse período a relação terminou, ele foi para Paris, ela continuou em Nova York. Foi uma sorte para ela, no final das contas, tudo isso, porque ela acabou expondo em Washington, expondo em Boston, expondo em Nova York, conhecendo Chagall, Leger, Miró, conhecendo a escultora brasileira Maria Martins, que era embaixatriz na época, nos Estados Unidos. Então, foi um período bastante rico da vida profissional da Djanira, e isso tudo veio um pouco a reboque do conhecimento dela com o pintor Milton da Costa. Desse conhecimento que ela fez com Leger, Miró, Chagall, que estavam ali, eram os mestres modernistas daquela época, você acha que isso se refletiu na produção dela logo depois que ela voltou ao Brasil? Eu acho que se refletiu. Esse trabalho que está atrás de você, por exemplo, já tem um tom segaliano, né? Esses personagens meio voadores, né? Um clima onírico, né? Um clima surreal, suave, dessas figuras meio vaporosas, fora de espaço, né? Num plano que você determina, que você não determina, já é uma influência de Chagall. Durante um período ela sofreu sim um pouquinho de influência de Chagall. Você tem aqui alguns autorretratos de Djanira e tem um mais antigo, né?
O mais antigo, que aliás é a obra mais antiga de toda a exposição, é de 1940. São 4 autorretratos e mais ou menos eles mostram a Djanira até no seu processo de envelhecimento, né? O mais recente já é da década de 60. Assim como houve um certo preconceito em relação à pintura da Djanira, que diziam que ela se enquadrava entre os pintores primitivos, houve também um preconceito em relação à pessoa dela. Muita gente não acreditava que ela tinha se tornado aquela mulher sofisticada que ela se tornou. Quais eram as pessoas que frequentavam a casa de Djanira? Qual era o círculo de amigos que ela tinha? Realmente ela conviveu com os grandes intelectuais do Rio de Janeiro, modernistas, pessoas que estavam ajudando a incentivar a modernização artística no país. Milton da Costa, Iberê Camargo, Ione Saldanha, grandes artistas, inclusive artistas que estavam chegando ao Brasil exilados de guerra, como o Émeric Marcier, e também críticos como Mário Pedrosa, Rubem Navarra. Então ela vivia rodeada por pessoas altamente bem informadas e, obviamente, que ela bebeu dessa informação. Você falou aí em Émeric Marcier, dizem que ela teve aulas com Émeric, mas na verdade ela foi mesmo uma autodidata, não foi? Ela foi uma autodidata, inclusive é discutível se ela teve ou não aulas com Marcier. Algumas biografias dizem que ela trocava aulas de pintura por aluguel da pensão que ela tinha em Santa Teresa e que o Émeric Marcier era hóspede dela. Então, que ela fazia uma troca. Olha, eu te dou o quarto e você me dá aula de pintura. Então, alguns biógrafos contam isso, mas outros já desmentem e dizem que, na verdade, ela nunca estudou em nenhum momento pintura, nem desenho e que foi o tempo todo uma autodidata. Esse quadro, por exemplo, é capa do catálogo da exposição. Esse é um quadro premiado? Esse quadro se chama O Circo, é de 1944. Nós usamos na capa do convite do catálogo, porque é um quadro assim, bastante emblemático, né, da Djanira, um quadro popular, todo mundo conhece, uma imagem muito divulgada. E ela ganhou, assim, uma medalha de bronze no Salão Nacional de 44. O quadro foi adquirido pelo Serviço Nacional do Teatro, na época acho que era o Inacem, o nome, e hoje está cedido ao Belas Artes. Bom, aqui a gente está com uma parede festiva, né? Temos algumas representações. Djanira gostava de mostrar essas manifestações populares. Sempre. Esse é um trabalho chamado Caboclinhos, de coleção particular, mas aqui do lado nós temos um outro Caboclinhos mais antigo, do Museu Nacional de Belas Artes, e nessa parte aqui da exposição a gente concentrou a temática das festas populares e de um clima de alegria, de otimismo. Então, são parques de diversões, são rodas de crianças, são o circo, né? Toda essa parte do divertimento, os jogos. A Djanira tinha uma personalidade muito forte, né? Quando a questão era ver alguma obra que ela queria ou viajar para um lugar que ela queria conhecer, dinheiro era secundário. Ela era uma mulher bastante audaciosa e muito aventureira, né? Curioso que ela tem uma personalidade sempre muito ambígua. Ao mesmo tempo era uma mulher religiosa, doadora. Então, é sempre uma personalidade assim, dividida, paradoxal. Mas ela realmente teve rompantes, assim. Uma vez ela hipotecou uma casa em Brás de Pina para poder fazer uma viagem para o leste europeu. De outra vez ela pegou toda a herança do primeiro marido e comprou uma harpa. E ninguém entendeu até hoje por que a harpa. Porque ela gostava da forma do instrumento, achava um instrumento bonito, queria conviver com aquela forma. Aí você vê como manifesta também o lado artístico dela em todas as coisas da vida, né? Você optar por a compra de um objeto caríssimo só para ter uma forma bonita, imediata a seus olhos, né?
gente falou no começo da introdução, a Djanira era filha de um índio e ela acabou por lutar e de uma maneira se inserir, conhecer um pouco mais dessa sociedade, não foi? Ela foi uma pessoa bastante engajada na questão do índio no Brasil, inclusive esteve várias vezes na tribo dos índios Canelas, no Maranhão, e se envolveu de tal forma que procurou o serviço de proteção ao índio, levou a questão da demarcação de terras dos índios Canela e acabou conseguindo. Anos depois, ela voltou nessa tribo, no Maranhão, e foi recebida como um ente sagrado. Prepararam, inclusive, um ritual, uma bela festa, porque ela era considerada já uma entidade sagrada para aqueles índios. Além de lutar pelas questões dos índios, Djanira também foi uma mulher engajada politicamente na época da ditadura. Que manifestações ela participou? Primeiro, ela era comunista, né? E ajudou muito o partido doando obras para gerar recursos, verba para o próprio partido. E durante a ditadura, ela já estava uma senhora doente, andando de bengala, e não deixou de ir nunca nos movimentos, nas passeatas e se engajar por um regime democrático. Enfim, era uma mulher bastante consciente das questões políticas brasileiras. Você citou aí problemas de saúde. A Djanira sempre teve uma saúde muito frágil, né? Desde que era jovem. Ao todo ela sofreu, se não me engano, 18 cirurgias. Com 18 anos ela foi internada pela primeira vez com questões de tuberculose. Que era uma barra, inclusive se descobriu artista nessa internação, porque ela não tinha o que fazer e ficava desenhando para passar o tempo durante o período que ela ficou nesse sanatório. E aí é que brotou, né, a vocação, que ela se deu conta de que ela era artista. Então ela sempre foi uma mulher doente, né? Problemas de saúde, do coração, fez 2 cirurgias cardíacas e sempre teve essa debilidade, mas isso nunca tirou a vitalidade dela, por outro lado, para as questões sociais, para a vida brasileira, para a arte, né? Então ela era frágil e forte. E forte. Ao mesmo tempo. Nessa exposição, além das pinturas, tem uma parte bem simpática que vocês estão expondo ali em algumas vitrines, de objetos que não da obra. O que a gente tem ali? Olha, primeiro nós temos uma vitrine com catálogos, né, que foram produzidos ao longo da carreira dela. Hoje em dia os catálogos são primorosos, são catálogos bem cuidados, com bons serviços de gráfica. Mas vamos dizer que até os anos 50, pelo menos, os catálogos eram muito pobres, né? A obra normalmente era impressa em preto e branco, mas de qualquer maneira nós temos uma quantidade boa de catálogos que foram publicados sobre a obra dela. Alguns objetos pessoais, como a paleta que ela usava, os pincéis, retratos de várias épocas, o livro de assinatura da primeira retrospectiva no Belas Artes, e a produção em azulejos, que como nós não poderíamos trazer para cá os painéis de azulejo que ela fez, nós estamos fazendo uma mesa documental com estudos de azulejos e fotografias de alguns painéis. Bom, a gente tem uma boa imagem de um desses painéis, é o painel que antes estava no túnel Santa Bárbara e depois acabou sendo tirado de lá, porque senão ia acabar estragando aquela obra, né? Foi um serviço de restauração patrocinado pela Fundação Roberto Marinho e pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, um trabalho custoso, demorado, cuidadoso, e hoje nós temos ele completamente restaurado no pátio do museu, que é um lugar mais apropriado, né, com menos poluição, mais visibilidade pública, inclusive, que você possa se deter mais tempo do que num automóvel passando em velocidade. Velocidade, ainda olhando para o lado, corre o risco. Então, eu acho que, embora ele tenha sido planejado originalmente para um determinado espaço, e quando você muda uma obra planejada para um espaço, para um outro que é estranho, ela tende a perder. Mas, por outro lado, ela está ganhando na conservação.
outro trabalho de azulejo a gente tem, graças a Deus, até hoje, numa casa que ela morou. Do que se tratava esse painel? É motivo religioso, né? A maioria dos painéis de azulejo tem um motivo religioso, mas sempre com uma coisa para cima, né? Não é um clima de sofrimento, é uma religiosidade bastante iluminada, vamos dizer assim. Então, esse painel fica na residência dela, né? Que está intacta até hoje, em Santa Teresa. E ocupa toda uma sala, que é uma espécie de um jardim de inverno, assim, que ela decorou. Já o próprio corredor que leva para esse jardim interno já é todo de azulejo, então o ambiente pensado arquitetonicamente para corresponder ao painel, ou o painel pensado para corresponder àquela arquitetura. A gente deu um pulinho nessa casa em Santa Teresa, vamos mostrar um pouquinho para vocês essa realidade, a casa onde ela morou, a casa que virou pensão, a casa que recebeu tantos artistas. É verdade que ela tem um quadro no Vaticano? Como foi essa história? Ela foi a primeira artista latino-americana a ter uma obra adquirida pela coleção de arte moderna do Vaticano, que tem um segmento da coleção do Vaticano que é dedicado à obra moderna. Então, ela foi a primeira latino-americana a participar dessa coleção. A Djanira, quando falava sobre o seu trabalho, ela dizia que seguia assim uma lenta produção. Levava tempo até conceber o trabalho, até criá-lo e para depois pintá-lo. Você sente isso na obra da Djanira? Olha, no contato imediato com a obra, a gente tende a acreditar até que ela fosse uma obra de realização mais rápida, mais simples, né? Porque o resultado é um resultado simplificado de uma imagem simples, né? Então, torna-se até mais interessante essa declaração dela, de você ver obras simples, né? Econômicas, como imagem, sem grande efusão de elementos, e, no entanto, ela declarar que fazia isso tudo com tanta lentidão. Eu acho que isso revela, de fato, uma preocupação dela, no mínimo, de tentar fazer o melhor. Era um simples muito bem pensado, né? Um simples elaborado, né? Bom, tem uma fase que também ficou famosa, que é a fase dela das cidades históricas. Que realidade ela conheceu lá e o que ela trouxe de Tiradentes, por exemplo, e Ouro Preto? Ela percorreu o Brasil inteiro, de norte a sul, literalmente. Viajou esse país, ela tinha necessidade de entrar em contato, a vida dela participar de cada momento ou de cada paisagem que ela fosse pintar. Ela precisava vivenciar a coisa, né? Diferente de uma pessoa que pinta de memória ou que pinta a partir de fotografia, ela precisava ir viver aquele lugar para depois isso ser transformado em objeto da pintura. Então, ela viajou o Brasil todo e as cidades históricas de Minas. Inclusive, nós temos aqui 2 exemplares de pinturas realizadas em Ouro Preto. Você é crítica de arte, curadora dessa exposição. O que você, Lígia, o que te interessou nessa obra da Djanira? O que você gosta mais pessoalmente? Olha, me agradou muito, principalmente, a ideia de fazer o resgate de uma artista que estava esquecida e de uma artista moderna importante para o modernismo brasileiro como um todo. Comenta-se normalmente muito sobre a importância do modernismo paulista, da Semana de 22. Exato. E eu acho que nós também tivemos no Rio de Janeiro, apesar de Djanira ser nascida em São Paulo, a obra dela se criou, se fez no Rio de Janeiro. E eu acho que era importante nós também resgatarmos um pouco dos modernos da cidade do Rio de Janeiro. Então, isso me deu bastante satisfação. Atualmente está havendo uma exposição do Ismael Neri na mesma época, na mesma cidade, que também é um outro resgate muito importante. Eu acho que esse clima de revisão da obra moderna é muito importante para nós hoje.